Claro aqui, Recording in gravando. progress. Então vamos lá, amorzinhos. Eu vou compartilhar aqui as preces, então, e depois nós seguimos. Só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui que eu. Eu mudei um pouco. Deve ser mais ou menos por aqui. Então, vou compartilhar aqui as preces. A gente segue direto pra meditação depois. Então, antes de fazer as preces, vamos chegar. Corpo, fala e mente. Cultiva só um pouquinho a presença com a respiração. E assim a gente prepara a mente para a prática, posiciona a mente para a nossa prática agora. A gente faz as preces de refúgio e bodhicitta. Namo lama deshe dupeku concho songi ranjin la nadang dodru semche nam janchu bardu kapsuchi. Namo. No lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Semke droa kudon tu lama sangye drubneni ganla gandu trinleki droa droar danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Agora, então, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Uge Nubjansang Pema Gesar Dampola Yatsen Chogi Modrubnye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mambekur Keki Jesu Dadrubki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yogi Nubjansang Pema Gesar Dombola Yatsen Chogi Mudrumye Pema June Shesudrak Kordu Kandru Mampekur Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Agora nós rezamos um mala do mantra do Guru, sentindo que nós e todos os seres
recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche. Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum. Agora então nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om na fronte de Guru Rinpoche. Irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha rubi que penetra a nossa garganta, purifica todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra o nosso coração, purificando todos os obscurecimentos de mente. E por fim, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Então, Guru Rinpoche, a nosso convite, passa para o topo da nossa cabeça, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. E nos revela então essa indivisibilidade de corpo, fala e mente Vajra, nossa de Guru Rinpoche. Nós repousamos aí por uns instantes.
Agora, se você quiser mudar de posição, nós vamos passar para prática. Settle these speech in mind as you have done before. Então, agora estabeleça corpo, fala e mente como você fez anteriormente. And now, while continuing to rest your awareness in stillness, I invite you to venture into the practice of merging your mind with external space. For this, it's important that your eyes are open, Então, that you agora, continue resting in the stillness of awareness. agora, mantendo a quietude, repousando na quietude da consciência, agora então nós vamos passar para a prática de fundir a mente com o espaço externo. Para isso é importante que você abra os olhos, mas mantenha a quietude da consciência. And whatever activities of the mind arise, thoughts, memories, images, anything, whatever arises in the mind, release it into the space in front of you. E agora, seja qual for o evento mental que surja, pensamentos, memórias, qualquer atividade da mente, solte-os completamente no espaço à sua frente. It's as if there are irreconcilable differences between your awareness and your mind, and you're asking for a trial separation. Separate, release your mind into space. Como se agora existisse uma divergência irreconciliável
entre a sua mente e os eventos que surgem na mente. Se separe completamente disso, solte todas as atividades da mente no espaço. This space in which visual appearances arise, this is not physical space. This too is your substrate. The space in which thoughts, images, memories arise, this too is your substrate. All appearances emerge from and dissolve back into the substrate. Esse espaço no qual as aparências visuais surgem não é o espaço físico. Esse também é o seu substrato. Esse espaço no qual os pensamentos surgem, todos os eventos mentais surgem, também é o substrato. Então, solte todas as aparências no espaço. So for the next 6 minutes or so, whatever aspects of the mind arise, release them, let them disappear into external space. Durante os próximos 6 minutos, mais ou menos, qualquer aspecto da mente que surgir, solte completamente no espaço externo, Leaving only awareness. desde que só permaneça a consciência, Without an object, sem objetos, just the sheer luminosity and cognizance of awareness. apenas a luminosidade e a cognoscência da consciência.
So that's the practice you would engage in for 20 days if you went into that type of retreat. Bearing in mind, you're not spacing out, you're not losing the clarity, discerning awareness of consciousness, but you are resting in that stillness. Então, essa seria a prática que você faria durante os 20 dias que foram descritos no texto. Mas lembre-se que você não perde a clareza, você não perde o discernimento. Simplesmente repousa na consciência, soltando a mente no espaço. And now we turn to the shamatha practice of taking the mind as the path, in which case our first task is to clearly distinguish between the stillness of awareness and the movements of thoughts. Agora, então, nós passamos para a prática de shamatha, de estabelecer, tomar a mente como caminho. E o primeiro passo é distinguir, então, entre a quietude da consciência e o movimento dos pensamentos. Is observing thoughts without thinking them, observing memories without letting your attention be diverted to the past. Isso significa observar os pensamentos sem pensá-los. Significa observar as memórias sem ser carregado para o passado. View mental events as mental events, without your attention being drawn to the referent of each of those mental activities. A prática de ver os eventos mentais como eventos mentais, sem ser levado para o referente desses pensamentos. Let your primary focus be sustaining the awareness of awareness, relaxed, still, and clear. Deixe que o principal foco seja sustentar a consciência da consciência, relaxada, quieta e clara. And simply observe thoughts of the past without being drawn to the past. Observe thoughts about the future without being drawn into the future. And observe thoughts about the present without identifying with them, but remaining in the stillness of your awareness. Simplesmente observe os pensamentos do passado sem ser arrastado para o passado. Observe os pensamentos referentes ao futuro sem ser arrastado para o futuro. E observe os pensamentos do presente sem se identificar com eles. Repouse na quietude da consciência. And it's critical as you're observing thoughts, memories, emotions arising, not to try to terminate them, not get caught up in them, not try to improve them or modify them. Maintain this momentary awareness, immediately recognizing whatever arises in the mind. But whatever comes up, pleasant or unpleasant, virtuous or non-virtuous, just observe its nature and watch it release itself.
muito importante que seja qual for o pensamento, memória, emoção que surja, você não tentar terminar com eles, interromper, nem ser preso, nem tentar melhorar os pensamentos, consertar de forma alguma. Permaneça repousando na consciência, apenas reconhecendo assim que os pensamentos surgem. Sejam eles agradáveis, desagradáveis, virtuosos ou não virtuosos, apenas observe a natureza desses eventos mentais e veja como eles se autoliberam por si sós. E aí, belezuras? Tava tudo aberto aqui, né? O Paulo mandou. Tava compartilhando a tela inteira. Desculpa se eu perturbei vocês aí. Tava me lembrando que o Lama, quando ele começou a ensinar essa prática pra gente, de fundir a mente com o espaço, né? Ele foi ensinando meio gradualmente, né? Então ele falava pra gente fazer em 2 etapas, assim. Na expiração, podia ser junto com a respiração ou não, né? Mas é relativamente fácil fazer com a respiração. Mas na expiração, então a gente soltava os pensamentos, soltava todos os conteúdos no espaço. E na inspiração a gente intensificava a vivacidade, né, da atenção. Então soltava na expiração, intensificava na inspiração, soltava na inspiração, até que a gente tivesse uma experiência meio estável de espaciosidade e de vivacidade, né? Era uma maneira de treinar essa prática, que eu achava bem útil também, né?
Aqui, não sei, eu acho curiosa essa escolha dele não é que é curiosa a escolha, né? Na verdade, foi uma prática que foi do início do texto, essa fundir a mente com o espaço, né? Mas a gente pode recuperar uma dessas instruções, assim, mais detalhadas dessa prática, né? Porque ela é muito útil. Esse conceito de soltar os conteúdos da mente, ficar numa experiência que eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito. Demora 0 segundos, assim, pra começar a surgir pensamentos outra vez. Então é uma coisa muito, né? Como é que fala? Muito. Que não dura muito efêmera, né? Mas o bom é a gente fazer 1 milhão de vezes isso mesmo, né? Soltar e permanecer na quietude, na não conceitualidade. Se vocês lembrarem, aquelas instruções de prática do Shagdu Rinpoche, das preliminares ali, da contemplação dos 4 pensamentos transforma a mente, que a gente compartilhou no começo desse estudo aqui, ele usa essa estratégia, assim, de soltar a mente no espaço. Só que não era uma coisa tão. Não era uma prática única, assim, mas a gente usava a mente conceitual, né? Refletindo, por exemplo, sobre a impermanência, né? Reflete sobre a impermanência. Tem uma hora que você não aguenta mais, aí você. E deixa. Quando os pensamentos começarem a surgir de novo, a gente direciona, sei lá, para o voto de dessa vez aproveitar a vida, sei lá, não lembro bem a sequência. Se eu fizer isso, eu lembro a sequência, mas de qualquer forma, a gente, quando os pensamentos surgirem outra vez, quando a mente conceitual começar a ficar ativa de novo, a gente direciona para uma outra reflexão. Reflete, solta. E fica o tempo que for nessa experiência de não conceitualidade. Acordado, não é? Quem sou, onde estou, né? Spacing out, que é esse termo desgraçado de traduzir, mas spacing out, assim, meio viajando, assim, né? Não sei onde eu tô. Não é presente, clara, né? Mas com a mente conceitual quieta um pouco. Ela fica quieta uns segundos. Daqui a pouco ela. Né? A gente pode fazer isso também. Ou se a gente quiser só fazer essa prática de fundir a mente com o espaço, a gente pode fazer isso com cada expiração ou a cada 3 expirações, sei lá, a gente solta o que surgir, né? No espaço externo. Que daí o Lama já falou que não é bem externo, né? É uma sensação de externo, mas não, é o espaço da mente, não é no espaço físico que a gente tá soltando as coisas todas, né? O que vocês acham, amores? Será que eu... Deixa eu ver uma coisa. Como que é pra vocês essa... Oi? Deixa eu te falar uma coisinha. O primeiro contato que eu tive com essa meditação, eu não lembro direito se foi na Yoga do Sonho, se foi no Dharma Tolo, que ele começava a meditação dando a diferença entre mente e consciência. Você lembra dessa meditação? Eu não consegui lembrar onde que ela está, mas não é de um retiro muito recente, não, é mais por trás lá. É que deu uma cortada no seu áudio, mas você falou de diferença entre mente e consciência na meditação? Fundindo a mente com o espaço, e no começo ele explica isso. Eu não lembro qual é, eu tentei procurar, mas não achei. Eu não vou lembrar, mas... Tá bom, mas é que ela é bem explicativa, bem legal. Se um dia você dá uma olhada, você que tá na sua mente, essa prática, ver se você consegue encontrar. Mas a diferença entre mente e consciência, a gente tem que cuidar, porque às vezes aparece como se fosse a mesma coisa, né? Como se fossem termos intercambiáveis, assim, mente e consciência, né? Mas agora, inclusive eu queria até sugerir de a gente ouvir agora, assistir o vídeo do início desse dia que a gente está estudando agora, porque é uma instrução de apontamento da natureza da mente que o Lama dá, sabe? Nesse início do vídeo 2. Então era bom a gente ouvir o Lama e a tradução. Eu vou até dar uma consertada na tradução, porque teve um trechinho lá que eu percebi que faltou. Então, mas assim, a consciência seria... As 2 características da consciência é a
a luminosidade e a cognoscência, mas a espaciosidade, né? Isso é a consciência. Agora, a mente, quando o Lamão fala sobre mente, geralmente ele está falando sobre o espaço da mente, mas sobre tudo que surge no espaço, pensamento, memória, imagem, tudo isso é mente, né? Mas a consciência seria só, quer dizer, só, né? Seria a nossa natureza última, né? Só, né? Mas seria essa habilidade de reconhecer os fenômenos que surgem todos, de todos os sentidos e tudo mais, e essa abertura que tem, né, na consciência. Mas a gente ele vai até falar agora, a gente vai até olhar. Fala, Val. Valfredo? Oi, Gê. Oi, pessoal. Tudo bem? Melhor talvez você fechar sua câmera, porque tá travando um pouco. Inclusive, travou. Foi ele que travou, né, pessoal? Não fui eu. Alô? Oi. Oi, Val, fecha sua câmera. Ah, ele tá congelado. Val, fecha tua câmera, vê se consegue só falar. Internet tá muito ruim. É, a gente tá percebendo. Ai, que pena. Parece que ele tá falando lá, né? Mas a gente não tá ouvindo. Para ele escrever. É, vê se você consegue escrever, Val. Caiu. Fala, Matias. Ah, não caiu. Achei muito boa sua sugestão. Oh. Qual? Fala. Abre o microfone. Oi, fala. Okay. Achei muito boa a sua sugestão de aprender sucessivamente, né? E também tem essa meditação número 9 do Retiro Vajra Cortante, onde o Lama fala, imagina que você está uma rocha na água, né? E a água está no redor de você como ajuda. Ele usa isso como ajuda para funcionar a mente como espaço. Né? E que seus pensamentos praticamente, ele usa isso como imagem que ajuda, né? Que os pensamentos representam o fluxo da água e vocês. Achei muito bom. A mim me ajuda isso, essa imagem que ele criou lá, essas duas imagens. Eu tento isso às vezes, me ajuda. Fala, Flor. Eu não tô ouvindo eco. Vocês estão ouvindo eco? Agora, não. Tava ouvindo um pouquinho com o Matias. Tava ouvindo um pouquinho. Agora que tu tá falando, eu tô ouvindo. É? Que estranho. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Passou um pouco. Alô? E agora? Oi, fala. Alô? Tá ouvindo? Tá bem agora? Pronto. Não sei, pra mim tá... Na meditação de hoje que o Matias se referiu, que é a número 9 do Retiro de 2019, que a gente está fazendo, né, aos domingos e nas quintas. Pois é, que vocês estão fazendo no horário, a gente não tá, quem não está fazendo não tem muita facilidade de lembrar. Então, essa número 9 que a gente fez hoje, inclusive, que está escrito como tomando a mente como caminho, mas, na verdade, eu acho que o nome da meditação devia ser fundir a mente com o espaço, porque ele vai falar isso dentro do texto mesmo, na condução, que é tomar a mente, que é fundir a mente com o espaço. E ele usa as duas analogias, a da pedra no riacho de montanha e a do Vajra ereto, que o vento, né, parado, a consciência como o Vajra e os pensamentos sendo carregados pelo vento, assim, né? Então ele usa essas duas. Então essa de hoje, na verdade, está com o nome Tomando a Mente como caminho, mas na verdade é fundindo a mente com o espaço. E na próxima, que a gente vai fazer domingo que vem, eu dei uma olhadinha, ele realmente vai fazer a distinção entre... Aí vai ser a parte de Tomando a Mente como caminho, que ele vai fazer a distinção entre mente e consciência. Aí ele vai fazer na próxima, na 10, realmente essa distinção, assim, bem clara na condução da prática, né? A gente está desparelhada nas práticas, né? A gente está estudando uma prática aqui, outra no outro horário, aí fica misturado, mas eu lembro dessas analogias que ele usava para deixar os pensamentos irem, né? Para a gente não se fixar os pensamentos, né?
Agora, isso é outra prática, realmente. Fundir a mente com o espaço é um outro... Não é só deixar os pensamentos irem, né? É realmente esse soltar e reconhecer a espaciosidade, a não conceitualidade do espaço da consciência, né? Então, eu acho que são práticas mesmo diferentes. Aí depois, então, vocês me falam, semana que vem vocês vão fazer essa outra prática, a gente volta a falar, vou tentar fazer a mesma prática. Fala, Val, agora vamos ver se você consegue. Vamos ver se eu voltei para esse mundo. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Aquela dúvida de diferenciar bem entre mente e consciência, isso aí foi no retiro o Dharmatolo. Eu, algum tempo atrás, estava revendo o Dharmatolo, foi lá pelo segundo, terceiro dia, teve uma meditação que o Lama Wallace falou muito claramente isso, a diferença entre mente e consciência, que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, eu não sei. Será que você consegue achar direitinho provavelmente lá pela quarta, quinta, sexta meditação do Dharmatolo tem essa questão. Agora, no domingo passado, alguém falou aí, eu acho que foi o Márcio, ou congelou de novo? Tira o vídeo, fica só com áudio. Tá. No domingo passado, acho que foi o Márcio que falou a respeito daqueles pensamentos que surgem independentemente de nossa vontade e outros que são voluntários, quando a gente está raciocinando alguma coisa. E é interessante porque eu estou vivendo uma experiência um pouquinho estranha nessas minhas últimas meditações, que é o seguinte, eu recentemente, há 2, 3 dias atrás, eu ouvi uma música que eu há muito tempo não ouvi, que é uma música, quando eu era jovem, eu adorava essa música. E aí, quando eu estou fazendo meditação, estou consciência da consciência, observando os pensamentos, observando as imagens, mas está aquela trilha sonora na minha cabeça. Aquela música não sai da minha cabeça. Aí os pensamentos vêm e vão. Tá? As imagens vêm e vão. E a trilha só, a Elis Regina está cantando na minha cabeça ininterruptamente. Que bom, hein? Podia ser pior, né? Oi? Podia ser bem pior, né? Podia ser Ratos do Porão ou alguma coisa assim, né? Mas pelo menos Elis Regina, uma voz abençoada, né? Então, é uma coisa estranha, porque parece que tem a minha consciência observando a minha mente, mas parece que por trás dessa mente ainda tem outra coisa, que é aquela trilha sonora incansavelmente ali. Sei lá, só uma experiência estranha que eu estou tendo. Mas isso que acontece com o molejo. Walter, é assim, o Valfredo, é assim mesmo, eu acho que a gente tem várias camadas, assim, mas ela não vai se sustentar para sempre, nem sozinha, nem nada, né? Normalmente, sei lá, você nota, daí você fala, olha, ele tá, de alguma forma tem pode ser que esse seu, até você trazendo, dando tanta atenção para essa coisa acontecendo, né? Isso pode ajudar a se perpetuar um pouquinho ali, né? Mas é um evento, não é... Pode ser que seja meio metros a metros, assim, um pouco você sustenta, um pouco vem toca sozinha, né? Mas aí quando você nota, olha, Elis Regina lá, daí você dá uma sustentadinha, daqui a pouco toca sozinha e tal, né? Pode ser um metro a metros. Como é que seria? Vicalpa e como que é a outra lá, Márcio, o outro nome? Calpana. Vicalpa é sem querer, Calpana é querendo. Então é um Vicalpana, talvez, esse negócio que está acontecendo com Provavelmente. Provavelmente. A minha paixão por Elis Regina vindo até agora. Tá vendo? É um apego. Apego. Beleza. Fala, Cris. Oi, Gê. Oi. Seguinte, domingo passado, foi o Márcio também que falou sobre essa meditação do espaço, que a gente estava, que ele estava focando entre ele e o objeto, assim, o espaço, né? E aí tu tinha dado uma dica da gente ouvir o som, né? Quanto mais longe e tal, E aí, assim, eu moro num lugar que é barulhento, assim, então os sons meio que se confundem, mas ao mesmo tempo é Copacabana, é perto do mar, então dá para ouvir o mar de alguma forma. E então é super interessante porque dá uma expandida, mas também aguça um pouco a imaginação. E aí eu queria saber
como é que a gente faz com isso? Assim, como é que mas que é só um recurso, na verdade, esse, né? De você ouvir sons distantes, é só para você ganhar mais espaciosidade. E aí solta, não é? Você não fica fazendo isso o tempo todo, né? É só para você expandir um pouco. Caso você não possa, por exemplo, ir para a beira do mar. Já que você mora em Copacabana, vai para a beira do mar e fica ali no espaço aberto mesmo, né? Visual, né? Mas é só recurso para a gente recuperar essa experiência de espaciosidade. Mas também, olha, não precisa ser um espaço infinito, sabe? A gente fica imaginando, mesmo que seja visual, a gente fica imaginando se a gente bobear, né? Importante é que o espaço físico, né? Esse espaço que a gente percebe fisicamente, assim, ele é uma boa metáfora para o espaço da mente, sabe? Aliás, não é diferente, na verdade, não é a mesma coisa, mas não é separado, porque afinal de contas a nossa consciência está permeando também esse espaço físico, né? No fim, é tudo substrato, na verdade. Mas é uma boa metáfora. Então, é a única razão para o Lama ensinar essa prática, né? E os ensinamentos do Dzogchen dos 3 espaços, né? Do externo, do interno, do mais interno, do mais secreto, né? É para a gente reconhecer justamente essa natureza da consciência, que é não substancial, sem objeto, né? Não tem, é livre, é aberta, não tem limite. É só para a gente poder começar. É como se fosse uma forma de a gente reconhecer essa mesma qualidade do espaço físico no nosso espaço interno, né? Mas a gente vai viajar de tudo que é jeito, né? Mas a gente solta as viagens, cada hora que ela chegar, a gente solta, vai soltando. Esse é exercício sempre, né, Cris? A gente viaja de qualquer jeito. Oi, Matias. Marjane, o Lama usa o termo, o espaço em frente de você. Em frente de você. The space in front of you. In front of you, porque senão você vai ter que Also ir para trás, né, para ter a sensação. Já é um local, porque eu posso imaginar algo na minha cabeça, uma imagem, mas eu posso também projetar essa imagem em frente para mim. Eu compreendo isso como isso, entende? Sim, então, claro, nessa prática... fica já um espaço da mente, não é nada físico, mas a projeção fica para frente. Nessa prática, né? Nessa prática, como eu disse, naquela outra instrução que ele usa, que está no Natural Liberation, ele faz esse exercício para lá, para cá, para lá, para baixo, para trás. Para todos os lados. 360, entendeu? Mas não é importante a gente entender a gente perceber a imaterialidade do espaço físico e do espaço da mente, que é o que ele está tentando apontar para a gente, né? Ele está tentando apontar a natureza da nossa mente, como ela é, né? Livre de tudo isso que atravessa a mente, os pensamentos, a música da Elis Regina, né? As emoções, as perturbações. O espaço da mente é igual ao espaço físico, livre de tudo isso, né? Oi, fala, Lu. Tá fechado teu microfone. Oi, tudo bem? Tudo. Se não me engano, depois, nesse retiro que a gente está estudando, ele faz essa prática e logo sempre tem, depois de algumas práticas, as perguntas, né, e respostas, as dúvidas do dia. E, se não me engano, nessa sessão, que depois, ele explica, tem uma pergunta tem dúvidas sobre essa prática, e ele explica muito bem, muito claro, para alguém que perguntou. Eu não estou me lembrando exatamente, mas eu acho que talvez valha a pena dar uma checada. A gente vai chegar lá de qualquer jeito. Muitas das nossas dúvidas, eu acho que ele explica ali numa questão de alguém, nessa questão de soprar para frente, como é, como não é. Tá, beleza, eu vou tentar achar. Deixa eu anotar umas coisas aqui, peraí, que eu tenho que
Então, a Cindy falou que é o vídeo 6 do Retiro do Dharma-Tolo, que o Lama explica... Então, peraí. Vídeo Eu te mandei um áudio também, viu, Gê, no Zap. Uma que eu tenho aqui do Dharma-Tolo também, que eu tinha separado já. Tá. Zap da Flori. E perguntas e respostas sobre essa prática, né? Vou achar, Lu. Não vou conseguir fazer agora, mas eu acho que na próxima vez a gente vê. A gente vai chegar lá também, né? Nas perguntas e respostas em algum momento. Mas o espaço é único, a mente é espaço. A natureza da mente é exatamente essa, né? Isso que o Lama está tentando apontar. E a Nina falou que às vezes pensa que essas tentativas de nomear, classificar, elucidar, solidificam as coisas e talvez nos afaste um pouco da vacuidade, uma reflexão minha, longe de não achar tudo muito útil. Acho que a gente precisa das duas coisas, né? Tem algum momento que a gente precisa abandonar também essa conceituação, mas ela ajuda, né? Ajuda a dirigir, assim, mas uma hora a gente precisa abandonar, com certeza. Então, agora eu queria fazer o seguinte, ó, o Lama nesse vídeo, que a gente meio que passou... a gente foi fazer a gente ficou lendo, né? Mas nesse vídeo... Espera só um pouquinho. Não sei por que ele não tá... Agora acho que vai. Nesse vídeo, no começo, o Lama, ele vai... Ele dá aponta a natureza da nossa mente. Então, vou colocar a partir do primeiro minuto, depois a gente pode até ler de novo para ver se fica alguma coisa assim para a gente rever, mas vamos notar, porque ele vai falar que os outros caminhos têm esforço, que os outros têm sem esforço, mas aí ele vai falar justamente sobre luminosidade, vacuidade da mente, vacuidade do eu. Vamos ouvir direitinho, porque é um trecho muito importante assim, para a gente. E eu estava atrapalhando ele. Oh, yeah. And then a prefatory comment with respect to content. And that is something that distinguishes Dzogchen from Vajrayana, is the manner in which the fruition is taken as the path. Então, um comentário importante com respeito ao conteúdo é a diferença que existe do Dzogchen para o Vajrayana em tomar a fruição como caminho. So in Vajrayana practice, unlike Sutrayana, where you're taking the path as the path, with causes, with effort, to achieve something that is not yet real, namely enlightenment, in Vajrayana, it's distinctive throughout all of Vajrayana that we're taking to fruition as the path. So that makes it much faster. Então, o Vajrayana, em comparação com o Sutrayana, né? O Sutrayana toma o caminho como caminho. Então, existem muitas causas, muito esforço, e que geram efeitos, especialmente a iluminação. E isso é, então, diferente do Vajrayana, que toma a própria fruição como caminho. And of course, the method there, which I think many of you are familiar with, is drawing on your realization of emptiness, your understanding, whatever you have, and with the power of your samadhi, whatever you have, you dissolve all impure appearances, all objects, and your very sense of identity, who you think you are. Dissolve that all into not just emptiness as in the absolute space of phenomena, Dharmadhatu, indivisible from Dharmakaya. Então, no Vajrayana, como vocês possivelmente estão familiarizados, o praticante, então, ele tem a realização da vacuidade, a realização que ele tiver, e pelo poder de samadhi que ele tiver, então, ele dissolve todas as aparências impuras, todos os objetos, e o próprio senso de identidade, não apenas na vacuidade, mas no espaço absoluto dos fenômenos, o indivisível de Dharmakaya. And then out of that primordial union of Dharmadhatu and Dharmakaya, then by the power of your imagination, you imagine your environment being, of course, empty of inherent nature, but everything consisting of pure appearances, other people, and so on. You imagine your own body as a pure appearance, as a divine
appearance, of a deity, and your own identity, you imagine taking on the identity of Vajrasattva, Manjushri, whoever it may be. So by the power of imagination, you're taking the fruition, the culmination of the path, where you are in a pure land and you are a Buddha, you're taking that and drawing that into the present and imagine it to be true here now. Então, no Vajrayana, pelo poder, então, da imaginação, a partir dessa união de Dharmadhatu e Dharmakaya, você, então, imagina todo o meio em que você está, todas as pessoas como sendo com visão pura. Então, você se imagina nessa terra pura e você, então, traz essa experiência da sua imaginação para este momento aqui e agora, pelo poder da imaginação. But there's still effort involved. In fact, a lot of effort. Because you have to visualize the whole mandala, visualize yourself. You have to seek, try to assume that identity and conduct yourself as if you were the deity. Então, ainda tem muito esforço, porque, na verdade, você precisa imaginar toda essa mandala, seja ela de Manjushri, Vajrasattva, como a Lama tinha falado antes, imaginar você mesmo assumindo a identidade da deidade. Então, tem muito esforço, tem muitas coisas que são feitas nesse processo. We're on this very unelaborated path, radically simple, utterly direct path of Dzogchen, as we've already seen in the opening pages of this text. You must realize the unoriginated nature of your own mind, of your own identity, that you never came into existence as a sentient being. The mind of a sentient being, your mind, never came into existence, empty of origin, nowhere to be found, not inside your body or outside your body. And it doesn't go anywhere. So you need to thoroughly realize the utter emptiness of your own mind, of your own identity, your body, and rest in that realization of the non-existence, absence of any inherent nature of your own identity as a sentient being. Nesse caminho, como nós vimos nessas primeiras páginas do texto, esse caminho não elaborado, simples, direto, nós realizamos desde o início que a nossa mente, a nossa própria identidade, como sendo a nossa mente, ela nunca existiu como um ser senciente. Ela não teve uma origem, não teve nenhum lugar de onde ela veio, ela não pode ser localizada em nenhum lugar, e ela não se dirige para nenhum lugar. Ela, desde o início, ela é não originada, ela é não nascida. Então, essa nossa mente de um ser senciente, ela nunca existiu, na verdade. So you rest in that direct realization, as direct as you can, realization of the emptiness of your own mind, that it doesn't actually exist. But then you go beyond the simple realization of emptiness, and resting in that emptiness, you probe right into that which is apprehending emptiness. Então, repousando diretamente na vacuidade da sua própria mente, nessa mente que nunca existiu, nessa mente de um ser humano que nunca existiu, nós simplesmente repousamos nisso. E a partir desse repousar na vacuidade, então, nós realizamos que todas as aparências, elas de fato nunca existiram, apenas repousando nessa vacuidade. And then you see for yourself. Aqui faltou um pedaço importante, que é não só repousar, mas investigar o que é que apreende as coisas. Isso faltou na tradução, então depois eu vou voltar a falar. Mas o Lama depois fala de novo, felizmente. Yourself. That what you're experiencing is not just emptiness, the essential nature of the mind, but when you apprehend that which is realizing emptiness, you identify a luminosity that is unborn, unceasing, unconditioned. And you realize the primordial non-duality of that unborn clear light awareness and the unborn Dhammadhatu,
the emptiness of your own mind. Chittata, it's called. Chittata. Então, nós realizamos aquilo, não existe apenas a vacuidade. Quando nós aprendemos aquilo que está, quando nós nos voltamos para aquilo que está aprendendo essa vacuidade, então, nós realizamos essa luminosidade não nascida, não condicionada, incessante, essa não dualidade entre a clara luz, a consciência da clara luz e Dharmadato, a natureza essencial da mente, Chittata. From the perspective of that unborn awareness, which is Rigpa, pristine awareness, then you realize that the empty essential nature of the mind is Dharmakaya. And you recognize the unborn luminosity with which you're realizing emptiness is Sambhogakaya. Então, repousando nessa natureza, nessa consciência não nascida que é Rigpa, então realizamos a natureza essencial vazia da mente, que é Dharmakaya. E essa luminosidade não nascida, então, é Sambhogakaya. And these two, in a manner of speaking, the objective empty nature, the subjective manifest nature, luminous nature, these two are non-dual. Então, de uma certa maneira, essa vacuidade objetiva, essa natureza vazia objetiva e essa natureza subjetiva, também não nascida, elas são não duais. So when you're viewing reality from that perspective, you are viewing reality as the great perfection. And that which is viewing is Buddha mind. And então, quando nós views is a Buddha. Então, so you quando don't nós... have to I'm sorry, but you don't have to visualize, you don't have to try, you don't have to imagine. You see what's already there. It's already the Buddha. Your subjective awareness is already Sambhogakaya, and the empty nature of mind is already Dharmakaya. So this is then effortless. Então, aqui nós não imaginamos nada, nós vemos a natureza essencial vazia da mente como Dharmakaya e a luminosidade da mente como Sambhogakaya. Nós não imaginamos nada, não tem nenhum esforço aqui. Já o que nós vemos é a grande perfeição e aquele que vê já é o Buda. Não tem nada a ser imaginado. Tudo já está presente aqui, nesse momento. So now we return to the text. Eu estava querendo falar em cima do Lama para ele não me atrapalhar muito e falar muito tempo seguido, mas ele não deixava, né? Tava uma briga ali. Mas olha, o Lama está apontando aí nesse trecho aí, a gente precisa ver umas 500 vezes esse trecho aí, porque ele está apontando a natureza da mente, né? E eu sempre tenho essa dupla, assim, de espaço-consciência, Dharmadato e Dharmakaya, vacuidade e luminosidade, é sempre esses dois aspectos que não são separados, né? Então, por isso que a gente estava falando que quando a gente está falando do espaço físico, não é igual ao espaço da mente, porque não tem a consciência misturada com o espaço físico, certo? Já no espaço da mente tem esses dois aspectos, da espaciosidade, da vacuidade e da consciência que percebe tudo, né? Então, por isso que o espaço físico não é igual ao espaço da mente, né? Ele é uma boa metáfora, assim, mas não é igual, não é a mesma coisa. O espaço objetivo e subjetivo, exatamente. Tem sempre esses parzinhos, assim, né? E então, agora vamos ler agora o que a gente acabou de ouvir o Lama falar, para ver se a gente consegue ver com mais cuidado. O que vocês acham? Pode ser? Então vai. Então... aqui. Então, a gente tinha se enrolado porque esse trecho não é simples, né? E tinha umas traduções que não estavam do jeito que a gente costuma fazer. Então, estava esquisito. Mas primeiro ele começa falando... Aqui ele está falando assim, que a diferença, primeiro, né, entre o Sutrayana, o Vajrayana e o Dzogchen, né? Então, o Sutrayana é um caminho gradual. A gente vai fazer muitas coisas, o caminho do Bodhisattva, que a gente também não vai abandonar, né? A gente vai seguir também o caminho do Bodhisattva, né?
mas procurando ao menos sustentar a visão do Dzogchen. Aumenta o quê, Valmar? O texto? Peraí. Melhor? Sim. Tá. Então, o Sutrayana é o caminho do gradual, do esforço, né? O Vajrayana, apesar de ele ser o caminho veloz, né, que toma a fruição como caminho, é muito esforço. Quem faz prática de sadhana entende isso. Imaginar todo, né? A gente nem sabe se está fazendo direito, a gente um pouco imagina, um pouco acha que não, mas a gente teria que ter alguma noção algum gosto assim da vacuidade para poder dissolver tudo na vacuidade e a partir da vacuidade surgir a mandala, as deidades e tudo mais, né? Então é um caminho que tem esforço também. Agora, o Dzogchen é um caminho completamente sem esforço, né? Então aqui o Lama estava falando, mas ainda há esforço, né? No caso do Vajrayana. Muito esforço, porque você tem que visualizar uma mandala inteira, visualizar a si mesmo, tem que buscar, tentar assumir essa identidade e se comportar como se fosse uma deidade, né? A sua conduta tem que ser como a da deidade, né? Não é, a gente não levanta da almofada e sai fazendo a mesma coisa que a gente faria sem fazer a prática de deidade, né? Porque senão nem tem sentido. Então é um caminho que tem esforço. Mas nesse caminho do Dzogchen, muito pouco elaborado, radicalmente simples, caminho totalmente direto, como já vimos nas páginas iniciais do texto, você precisa realizar a natureza não originada da sua própria mente. Essas palavras a gente fica ouvindo 500 vezes, né? Natureza não originada da sua própria mente. Mas a gente precisaria contemplar isso daqui, ver o que é que a gente entende com essas palavras, né? O que é que o Lama está querendo apontar para a gente? A natureza não originada da sua própria mente. Quando a primeira prática que a gente faz de investigar a natureza da mente, né? E o Lama comenta, quando surge um pensamento na nossa mente, né? A gente está investigando. Primeiro ele fala assim, quando ele faz essas práticas de Vipassana com foco na mente, né? Quando para você investigar a mente, a sua mente, você nunca vai conseguir investigar todos os aspectos da sua mente, todos os pensamentos que surgirem na sua mente, todo tipo de evento mental que surgir. Então ele diz que investigar a natureza de um pensamento é suficiente para entender a natureza da mente. Então, quando a gente investiga um pensamento, e aí ele fala assim, esse pensamento veio de algum lugar? Quer dizer, ele estava esperando em algum lugar, nascer aonde, não sei, ele brinca com isso, né? Ele fala, sei lá, na terra dos pensamentos que não chegaram, sei lá ele faz umas brincadeiras assim, como se tivesse um depósito de pensamento que ainda não veio, está lá pronto, sendo fabricado, daí ele vem, aparece, aí ele fica aqui na nossa frente, num lugar que a gente consegue apontar, e depois ele vai para um outro lugar, sei lá onde que fica, num depósito de pensamentos passados, né? Ele brinca. Então, a gente com essas investigações assim, sobre isso, sobre origem, lugar onde ele permanece e destino, a gente vê que os pensamentos eles não vêm de lugar nenhum, eles se manifestam a partir do espaço e da luminosidade da mente. Depois eles se dissolvem de novo, eles não vão para outro lugar. Então, a natureza, é claro que é mais complexo do que isso, né? Mas na experiência que a gente pode ter agora, a natureza não originada da mente é isso, né? Não teve um lugar de onde veio essa nossa mente. Cada pensamento não veio de lugar nenhum. Agora, se a gente for pensar a nossa mente como ser humano, também não veio de lugar nenhum. Não existia um depósito de mentes de ser humano e daí aquilo veio para nós, foi dado para nós, né? No momento que a gente nasceu. É uma manifestação da luminosidade da nossa mente, né? Nossa própria identidade. Você nunca existiu como um ser senciente. Essa mente ela não é concreta, né? Ela não tem uma natureza substancial assim. A mente do ser senciente, a sua mente, nunca passou a existir. Ela é vazia de origem. Ela não pode ser encontrada em nenhum lugar, nem dentro nem fora do corpo. E ela não vai para lugar nenhum. Portanto, você precisa realizar completamente a vacuidade absoluta da sua própria mente, da sua própria identidade, do seu corpo. E repousar nessa realização, nessa não existência, a ausência de qualquer natureza inerente da sua própria identidade como ser senciente. Só que pode dar até uma vertigem na gente, né?
porque a gente dá tanta solidez para tudo que acontece na nossa mente, e daí tem todos aqueles ensinamentos de Lojon, né? Haja como um ser ilusório, a natureza da experiência é um sonho, é semelhante a um sonho. A gente precisa refletir de novo sobre isso, porque senão a gente nunca sai desse nexo, né, causal da nossa mente comum, assim. A gente vai continuar sempre achando aquilo muito de verdade, né? Tem muitas maneiras diferentes o Lama já falou isso de muitas maneiras diferentes, mas esse é o primeiro ponto. Se a gente achar que a nossa mente é de verdade, que ela precisa ser purificada, que ela precisa ser modificada, que ela precisa ser transformada, a gente vai seguir o caminho do Sutrayana, a gente não vai seguir o Dzogchen. Não tem problema nenhum se a gente achar isso, né? Mas a gente não vai conseguir entrar no caminho do Dzogchen, que é onde a gente está querendo entrar, né? Fala, Lu. Tá fechado o teu microfone. Tem uma das meditações dele, eu acho que é no retiro de 2019, se não me engano, em que ele, quando faz aquelas investigações de Vipassana e tal, para entender a mente, para a gente realizar, inclusive, a vacuidade da mente, tudo isso, tem um momento em que ele vê a mente é vazia, não tem corpo, não tem forma, isso, aquilo, ele vai ponto a ponto. E tem um momento que ele explica, ele fala assim, ela é vazia, ela não pode ser percebida, ela não pode ser vivenciada e tal, porque ela está além do espaço e do tempo. Eu acho que aí já não é a mente, para mim, né? É a consciência. Uhum. É a consciência. Uhum. É a investigação da consciência. Consciência primordial e aí mesmo, ele fala tá assim, além do tempo. Exato, é a nossa própria consciência e a consciência primordial. É exatamente isso que ele está se referindo agora. Mais ou menos, porque a nossa consciência mental, ela não é diferente de Rigpa, né? Mas não é igual. A nossa consciência mental, ela está localizada no espaço e no tempo, né? A gente tem essa experiência. A consciência mental, grosseira. Agora, isso. É grosseira. A gente tem como mente, mas ela em si está além do espaço e do tempo, por isso que a gente não percebe nem pela mente ordinária e nem pela mente e nem pelos cinco sentidos, né? Porque ela está além. Porque ela está além, exatamente. Então, exatamente. Na verdade, eu acho que isso me ajudou a entender um pouco essa questão dessa não existência, né? Dessa não... que às vezes pira a gente, mas quando você coloca isso passa, ela ultrapassa a nossa realidade de samsara, ou seja, ela continua. Então, ela está além do espaço do tempo no momento em que ela continua. E ela também, que ele fala nessa mesma meditação, que ela como é cognoscente, luminosa e cognoscente, que seria essa a realidade, né, da mente, a nossa, ela conduz toda a nossa experiência, quer dizer, essa experiência não se perde através das vidas. É que, Lu, você está falando de 3 dimensões diferentes de consciência, como se fosse uma coisa só e não é. Então, a gente tem uma dimensão que é dessa mente grosseira que nasce e morre em cada vida, assim, essa experiência que a gente tem agora. Essa que carrega as coisas de um momento para o outro, ainda é um outro nível grosseiro ainda de consciência, que é a consciência substrato. E a consciência primordial que está livre de tudo isso é uma outra dimensão, é a mais profunda, essa que a gente não é capaz de aprender com a nossa mente grosseira, porque está além da nossa... Está além da capacidade da mente grosseira de perceber. É igual o Lama fala, não que você ensina cálculo para uma criança de 5 anos, ela não vai aprender. Não tem como ela né, dar conta disso, né? Sim. Então, são 3 dimensões diferentes de consciência. O que ele está querendo, o que a gente precisa primeiro fazer é ultrapassar ultrapassar a solidez que a gente dá para esta mente grosseira, onde a gente fica se pegando o tempo inteiro. Né? Mas é por isso que eu fiz essa coisa, porque eu acho que quando a gente traz essa informação
né, que ele dá, essa ajuda que ele dá e coloca que, na verdade, ela ultrapassa tudo, ou seja, ela permanece, ela atravessa as vidas, mas não se perde, ela está além do espaço do tempo, apesar de quando a gente está no momento sansárico, a gente tem algum acesso, isso ajuda para mim a ter, sei lá, essa vivência desses estágios. Mas tudo isso, você está entendendo que tudo isso é uma tentativa da mente conceitual de aprender uma coisa que ela não vai aprender nunca, né? Então, tudo que a gente apontar não vai ser, né? É só uma tentativa. Mas eu entendo, é verdade, a gente precisa compreender essa dimensão, senão a gente acha que vai cair a gente vai ser aniquilado, né? Vai deixar de existir. E não é verdade. Não é verdade. E ele deixa claro que não é verdade, que a gente permanece, que a gente ultrapassa, que a gente continua. Senão, a gente precisa ter medo. Precisa ter medo, a gente vai deixar de existir, né? Mas a mente vai. A mente vai morrer. A mente, essa nossa mente ordinária, sim. Vai morrer. Essa mente vai morrer. Se tudo der certo, ela vai se dissolver para sempre, né? Tá certo. Então você repousa nessa realização direta. Peraí, deixa eu ver. Então a gente repousa nessa realização. Aí, então, o que eu queria dizer também aqui? Quando a gente está fazendo essa investigação, né? A gente está, por exemplo, fazendo a prática de soltar a mente no espaço, né? Especialmente se a gente for fazer essa gradual. A gente solta na expiração, intensifica na inspiração. Solta na expiração, intensifica na inspiração. Aí tem um momento que o Lama fala para a gente agora perceber quem que está fazendo isso. Quem que está soltando a mente no espaço, intensificando a vivacidade da mente? Solta no espaço. Quem está fazendo isso? Quando a gente olha, a gente faz... como disse aquela menininha do escolinha lá. A gente não acha nada. Ninguém que está ali fazendo isso. Ou acha, sei lá, que experiência que a gente tem, mas pode ser que a gente tenha experiência de que não tem um eu ali fazendo, né, fazendo as coisas. E a gente nem consegue entender isso, né, essa experiência, mas não interessa se a gente entende ou não entende. Daí, como a Nina estava falando, nessa hora a gente para de tentar entender e repousa. Aí esse repousar é não conceitual, a gente precisa exercitar isso, de soltar todos os conteúdos conceituais e descansar na não conceitualidade. Porque daí é que a gente vai ter alguma chance de se livrar da mente conceitual e escorregar para a Rigpa. Pode ser que dure meio milésimo de segundo, mas não faz mal. Daqui a pouco essa familiarização vai se expandindo, né? Mas a gente precisa dar um nó na mente conceitual de algum jeito para ela calar a boca e a gente poder ir além dela, né? Então, essa é a gente pode fazer... Aliás, isso é o que o Lama chama de união entre shamatha e vipassana. Quando a gente tem um insight qualquer, não precisa ser na prática de vipassana, quando a gente tem um insight qualquer, a gente... é isso, a gente devia calar a boca, ficar quietinha e repousar. Não se perder de novo, né? Mas repousar, deixar esse insight penetrar e ver se abre um espaço assim na nossa mente conceitual para a gente poder atravessar. Isso é uma técnica, né? Para a gente ultrapassar o espaço da mente interno também e cair no espaço secreto, que aí é a natureza da mente propriamente, né? Precisaria fazer isso. Porque a gente fica se agarrando, né, com a mente, não tem outro jeito, a gente precisa dar um nó nela. Então, você repousa nessa realização direta, tão diretamente quanto possível, na realização da vacuidade da sua própria mente, que não existe de fato, nem nunca existiu. Mas então você vai além da simples realização da vacuidade. Foi esse trecho que faltou naquele momento da transcrição, da tradução, mas depois o Lama repetiu, né? Por sorte minha. Então você vai além da simples realização da vacuidade e repousando naquela vacuidade, né? Tá certo, os pensamentos não vieram de lugar nenhum, não estão em lugar nenhum, que eu possa apontar, não estão em espaço físico, não vão para lugar nenhum. Aí, quando a gente está fazendo isso, a gente investiga, bom, mas quem está tirando essa conclusão? Quem está tendo essa experiência esquisita? Como a Luciana falou, a gente pode ter um estranhamento.
é uma boa hora. Você fala, bom, mas quem que está tendo esse estranhamento? Aí pode ser que dê um tilt geral, e daí você descansa no tilt geral, né? Sem querer explicar mais nada, sem querer entender mais nada. E pode acontecer de a gente aí e se familiarizando com esse estado que não precisa de conceito, né? Não precisa de explicação. Então, você vê por si mesmo que o que está experienciando não é apenas a vacuidade, a natureza essencial da mente. Mas quando você apreende aquilo que está realizando a vacuidade, você identifica a luminosidade, que é não nascida. Então, aqueles parzinhos lá, ó, vacuidade, luminosidade, vacuidade objetiva, luminosidade subjetiva, né? Aquilo que é aprendido, aquele que apreende. Tem sempre essa coisa que, na nossa experiência comum, é dual, né? Eu, subjetivo, estou olhando para o Guru Rinpoche que está aqui na minha frente, dual, né? Mas aqui a gente está tentando ter essa realização de que não existe essa dualidade entre o sujeito e o objeto, entre a vacuidade e a luminosidade, né? Você realiza a não dualidade primordial da consciência da clara luz não nascida, subjetiva, e Dharma dato, espaço não nascido, a vacuidade da sua própria mente. Da perspectiva dessa consciência não nascida, que é Rigpa, lucidez, você vê, tem 1 milhão de nomes, né? Podia ter um só, mas não, tem 1 milhão de nomes. Então você realiza que a natureza essencial vazia da mente é Dharmakaya, mais um nome. E você reconhece que a luminosidade não nascida com a qual você está realizando a vacuidade é Sambhogakaya. E essas duas, por assim dizer, a natureza vazia objetiva e a natureza manifesta subjetiva, a natureza luminosa, são não duais. Então, quando você está vendo a realidade dessa perspectiva, você está vendo a realidade como uma grande perfeição. E aquilo que está vendo é a mente do Buda. Aquele que vê é o Buda. Na verdade, não é isso. É o que é visto também, né? Mas você não precisa visualizar, como a gente faz no Vajrayana. Não precisa tentar, não precisa imaginar. Você vê o que já está lá, já é o Buda. A consciência subjetiva já é Sambhogakaya e a natureza vazia da mente já é Dharmakaya. E isso é sem esforço. Então, olha, a gente pode contemplar isso durante essa semana. Eu vou postar esse texto lá no... O que eu vou fazer? Eu vou extrair esse texto aqui, esse trecho aí, para ficar mais fácil para a gente, e vou postar no grupo para a gente contemplar esse trecho do texto e rever o vídeo, se vocês quiserem e tal. Mas o importante é a gente trazer isso para a experiência que a gente pode ter agora, né? Então, que experiência que a gente pode ter agora dessa dupla de espaço e consciência, né? A gente pode ter agora essa experiência de espaciosidade da nossa mente que é vivo, que não tem objeto, não precisa ter objeto, tem, né? Surgem os pensamentos, né? Mas o espaço onde tudo isso surge, ele é vivo, ele percebe o que surge ali, né? Essa experiência mais direta que a gente pode ter. Agora, descansar, e a gente não deve fazer esforço para isso acontecer. Quanto mais relaxado a gente tiver... Não sei se vocês já repararam, teve uma época que a gente andava reparando essas coisas nos vídeos de mestres, né? Meditando, de boca meio aberta, assim. Então, de uma época que a gente tirou um monte de fotos desses mestres meditando, do Jim Rinpoche, o próprio Lama Wallace, assim, né? Super, super relaxados, fazendo a prática, né? Então, esse repousar, ele é relaxado, ele não é tentar fazer, ou tentar ver, ou tentar não sei o quê. É soltar completamente as atividades da mente, inclusive de tentar qualquer coisa. Soltar e ficar ali, relaxadamente, né? Quanto mais vezes a gente puder reconhecer esse estado que é espaçoso, mas é vivo, mais a gente vai estar se aproximando, né? Como se fosse, como Lama diz, a ponta do raio de sol, né? De Rigpa. A gente vai estar repousando ali, né? Fala aí, Flor. E só para dar uma dica, já que você está combinando assim, para a gente olhar isso durante a semana, quem quiser, então, pegar 2 conduções que o Lama faz exatamente nessas 2 etapas, tem a meditação 7 e a 8 de 2019. Na 7, ele conduz a natureza da mente, que ele vai ver que é vazia de forma, localização,
Quem quiser fazer isso como uma prática mesmo, assim, guiada pelo lama, né? Então, tem a 7 e tem a 8, que é a vacuidade e luminosidade da mente. Exatamente essa a instrução agora do final, assim, de ver a não dualidade de vacuidade e luminosidade, né? Ele conduz bem direitinho na prática 8. A 7 e a 8, de 2019. Você mandou por WhatsApp? Não. Essa aí é aquela que a gente está estudando no domingo, está lá já no Drive. Está no Drive. Pode me mandar, Flor, só para não... Mando para ti. A 7 e a 8, de 2019, ele conduz claramente essas duas etapas, assim, de ver a vacuidade da mente e depois ver a luminosidade e a vacuidade como indivisíveis, assim. Bem didático, assim. Aí é legal a gente ter essa oportunidade de fazer com o lama, né? Conduzindo, né? Óbvio, né? Com certeza. Uhum. É Vajraportante? É do Vajraportante? É do 2019, tá lá tá no drive do Alunos Lanlolas, prática semanal com Flori, aí tá lá a sequência toda, número 1, 2, 3, e a própria transcrição, também se a pessoa quiser ler, estudando, a própria instrução do lama. Beleza. Acho que isso é fundamental para a gente, né? Porque é justo isso que faz a gente compreender mais e mais o caminho do Dzogchen propriamente, né? Ele é bem mais simples, direto, nu, mas não é fácil, né? Justamente porque a nossa mente conceitual não tem muito papel aí. Pelo contrário, quanto mais sossego ela nos dá, melhor. Mas pensa assim. E o legal do retiro de 2019, do Tantra Vaja, além de o texto ser super didático, assim, né, claro, o Lama teve tempo de fazer a sequência, assim, bem didática, seguindo a fase 1 toda. Ele primeiro conduz a gente na prática de Shamatha base, assim, estabelecendo o corpo, falimento e ciência natural, depois dá 2 corrimõezinhos, que é a abordagem, atenção plena na respiração, na abordagem Asanga e na abordagem Dzogchen, depois consciência da consciência. Então, essas 4 são só a preparação de Shamatha básica, para a gente poder aí começar a preparar para a Vipassana inicial, que tem que fazer a Vipassana antes de fazer tomar a mente como caminho, né? Tem que primeiro ver se a mente é primordial e que a mente é vazia, para depois você fazer a prática Aí ele conduz 4 meditações para isso. Ele conduz a instrução... Foram retiros mais longos, que a gente, inclusive, já estudou, né? Agora a gente teria que... É super didático, assim, tá bem didático, assim, a prática, a sequência da prática, assim, sabe? Uhum. Aí a gente tá vendo que tá sendo bem legal, assim, porque vai ficando claro mesmo, assim, o que a gente tem que fazer, de fato, né? Para poder praticar, tomar a mente como caminho, de fato, né? É engraçado que eu vi o retiro antes de fazer parte, né, do grupo, dos estudos. E eu fiquei muito assustada quando ele falava assim, ou você, quando era para descansar a consciência, ou você descansa ou você não está fazendo a prática. Eu ficava doidinha, meu Deus. Não é que você está fazendo errado, né? Você não está fazendo, né? Nossa! Aí agora, porque eu sou pós-pandemia, né? Então, agora eu me sinto um pouquinho mais entendendo. Não é nada demais, não. Mas olha só, assim descreveu, né? O que fazer para parar de fazer? Pessoal, isso daí, sabe o que é? É que nem botar um espelho na frente do outro. Não tem fim. O Lama... Eu vou achar um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue assistir junto. O Lama botava esse vídeo para a gente ver. Espera aí. Ai, saco. Tem uma bronca desse meu... Ela é meio longo, deixa eu ver. Acho que eu vou mandar para vocês. Tem 6 minutos. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar agora. Não, vamos ver junto, vai. Vamos fazer junto. Vamos ver. Tá bom. Aqui. Dr. Switzer? Yes, come in. I'm just washing my hands. I'm Catherine Bigman. Janet Carlisle referred me. Oh, yes. Still being buried alive in a box. Yes, that's me. Should I lay down? Oh, no, we don't do that anymore. Just have a seat. And let me tell you a bit about our billing. I charge $5 for the first 5 minutes.
and then absolutely nothing after that. How does that sound? That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Well, I can almost guarantee you that our session won't last the full 5 minutes. Now, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in cash or by check. Wow, okay. And I don't make change. All right. And go. Go. Well, tell What? me about the problem that you wish to address. Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has anyone ever tried to bury you alive in a box? No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy. So what you're saying is you're claustrophobic. Yes, that's it. All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say 2 words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life. Well, shall I write them down? Well, if it makes you comfortable, it's just 2 words. We find most people can remember them. Okay. You ready? Yes. Okay, here they are. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes, S-T-O-P, new word, I-T. So, what are you saying? You know, it's funny. I say 2 simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it. So, I should just stop it. There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds frightening. It is. Then stop it. I can't. I mean, it's been with me since childhood. No, we don't go there. Just stop it. So I should just stop being afraid of being buried alive in a box. You got it. Good go. Well, it's only been 3 minutes, so that will be $3. Actually, I only have a 5, so. Well, I don't make change. Then I guess I'll take the full 5 minutes. Fine. All right. Well, what other problems would you like to address? I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it! Nut of some kind? Don't do that. But I'm compelled to. My mom used to call me fatty. No, we don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there either. But my horoscope did say... We definitely don't go there. Just stop it. What else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it! You want to be with a man, don't you? Yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's all right. It is? I wash my hands all the time. There's a lot of germs out there. Yeah, don't worry about that one. I'm afraid to drive. Well, stop it! How are you going to get around? Get in the car and drive, you kook. Stop it! You stop it! You stop it! What's the problem, Catherine? I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it. And you don't like that? No, I don't. So you think we're
we're moving too fast. Is that it? Yes. Yes, I do. All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one? All right. Are you ready? All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box! O Lama mandava esses links pra gente assistir desse Stop It. Porque tem coisas que não tem um passo a passo, é simplesmente pumba, né? Para de fazer isso, né? É muito louco. A gente basta, exatamente. É muito engraçado. Mas isso é pegadinha na nossa mente conceitual maledeta. E por isso que nós estamos aqui, pessoal, não sei sabe. Porque a gente não consegue só soltar ou só parar, a gente não consegue, né? A gente quer um passo a passo, né? Para fazer isso. É muito louco. Mas é isso, fofuras. Minha consulta com o meu psiquiatra, uma vez eu falei assim, eu acho que eu coloco uma lupa nos meus gatilhos. Aí ele falou, então para! Stop it! É isso aí! A gente vai lembrar desse stop it, você vai ver. Eu sempre me lembro desse negócio. Só dando mais virada no imaginário. Stop it! É. Mais rápida, né? Instrução de... cortante, manjuste de cortante, né? Mas é isso, amores. É piada, mas não é muito, né? Vocês viram? Porque toda vez que ela queria contar uma historinha, né? Ele cortava. Não, é uma piadinha, mas não é muito, não. Não é à toa que o Lama manda essa piadinha pra gente, né? Não é à toa, obviamente. Não, né? Vai ficar fazendo gracinha de bobeira, né? Mas é... Porque é isso, a gente fica contando... Ah, mas a minha mãe... Ah, mas... É muito útil. Essa instrução é muito útil. Stop it. Então, por falar em stop it, a gente vai parar, né, agora. Gente, nessa prática que acho que esqueci o nome dele, falou que o Lama diferencia a consciência da mente, né? Que foi no Retiro do Dharma-Tolo. Eu até te mandei já o áudio dela. Ele, no final, ele fala, explica, aí depois ele diz assim, solte a sua mente da prisão, da fixação, como você solta o cachorro de uma coleira e ele sai correndo, assim. Eu me lembro que essa meditação me ajudou num nó, assim, que eu passei no retiro, que eu, quando eu me lembrei dessa instrução dele, solte a sua mente da prisão, solte a história. Aí eu soltei, assim, uau, é isso! Stop it! É isso aí. Então tá, fofuras. Vamos... Calma aí. A Sheila. Nossa Senhora, gente. O que eu fiz aqui? Então vamos lá, vamos fazer as preces de dedicação. Então, só lembrando, né, de a gente dedicar a prática de hoje para o Paulo, para a Ana, para a Dona Alvina, para toda a família deles, para todos que perderam seres queridos e que estão sofrendo essas perdas, né? No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Joene Cherezi Gun Tenzin Gyatso E Japekau Jebadu Tenjurti. Garira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Joene Cherezi Gun Tenzin Gyatso E Japekau Jebadu Tenjurti. Prece longa vida ao Lama. Tempa tu ando je chan chen,
Dangil Kansanzin Prema Karai Tenzin Kebo Shape Tempa Danze Trini Dashin do Selvaje Takodrola Jape Charchen Fakel Zandra Menan Tendu Tsikan Alan Wallace Shedrakpa Yi Kebushen Pushape Tengyuchi Zanin Chidan Kepa Nupchuk Sugil Teni Utabur Silzepa Lobon Keki Kutse Zetrin Gedro Conta Pelando Tripaze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarrou Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisson Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sun Ring Luche Zanlin Sa Sun Chapa Teodru Juchu Sun Wanda Midrado Sungeleshu. Desta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Utudakur Gan Lama Trubgunidro Achikamalupa Dei Salagopashu. Muito bem, fofuras. Beijocas, então, boa semana. Então, vou postar todos esses links. José, obrigado. Boa semana a todos. Obrigada, Gê. Boa semana para todos vocês. Posta esse link aí que eu estou rachando até agora. Vou postar todos os links das práticas, do Stop It. Tchau, Gê. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Boa semana, amor. Obrigada. Beijocas, beijos. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.